E aí, meu amigo do Sport Like, vamos continuar falando aí da polêmica da última rodada, que foi o gol do Palmeiras de pênalti. Saiu o áudio do VAR, uma vergonha o áudio do VAR. O presidente do esporte foi no UOL, falou que tá querendo banir aí essa arbitragem, que é a arbitragem de fora, a arbitragem estrangeira, que ele acha que o problema é técnico aqui das arbitragens do Brasil. Mas o UOL não ficou calado não, foi para cima dele, porque ele foi um dos que aprovou aí a reeleição do Edinaldo, né, o presidente da CBF, e foi perguntado, né, já que ele está reclamando, por que que eles não trocaram aí, o voto deles foi a favor. Então ele saiu pela culatra, né, não quis entrar na polêmica e só quer falar de arbitragem. Mas vamos ver essa repercussão, porque está batendo muito forte mesmo o que aconteceu. Foi um pênalti escandaloso, onde todo mundo viu nas imagens aí que não foi pênalti, né? Mas vamos lá ver a repercussão que não para. E que os clubes eles não têm conhecimento a fundo do que acontece dentro das federações. A partir desse conhecimento, né, que agora veio a público, o senhor vai repensar a sua relação com a federação do seu estado e com o presidente Edinaldo Rodrigues? Você disse que se soubesse, poderia ter votado nulo de repente, talvez o senhor mudasse a sua intenção de voto. A partir de agora, o senhor pensa, e também considerando as falhas de arbitragem na visão de vocês, além dos dados da matéria, você pensa em um rompimento ou em mudar sua relação com a CBF, com o presidente Edinaldo Rodrigues e também com a federação? Qual vai ser a postura do esporte a partir de agora, a partir do conhecimento dessas informações que vieram à tona? Muito bem posto, Luísa. Primeiro, não vou mudar a relação com a CBF. Que isso fique bem claro. Tá? Nós fazemos parte de um grupo de clubes chamado Liga Forte União, em que todas as decisões elas são colegiadas. Então, se a Liga Forte União quiser romper, seja com a CBF, seja com federações, seja com quem quer que seja, nós vamos votar internamente e nós vamos seguir o que a maioria quer. Tá? Nós temos uma mesa de discussão sobre vários temas, inclusive a gestão dos campeonatos a partir de 2027, a partir do momento em que haja uma união com a Libra, tá certo? E quando estivermos organizando os campeonatos, obviamente a arbitragem vai vir para dentro dessa nova liga, nessa liga unificada, e aí sim a gente vai definir se a gente vai manter o quadro de árbitros, se a gente vai importar árbitros, se a gente vai importar, que eu, por mim, já nesse momento, já que gostaria de ter o árbitro de vídeo, não daqui do Brasil, mas de fora. Ou seja, então o rompimento, essa questão de querer dizer que o esporte vai ser agora o grande guerreiro que vai mudar o futebol do Brasil, não é isso aí. Eu não vou entrar nessa seara, não. Não é o esporte. Tá? São os presidentes de clube. Acho que é importante a gente aprofundar, e até para colocar um pouco do que veio daqui para frente, e essa questão da reclamação do esporte, que é uma reclamação pertinente depois do jogo de ontem na Ilha do Retiro. Yuri, a ideia é essa, então, colocar em pauta que árbitros de fora, já que a gente tem na comissão de arbitragem ex-árbitros de fora e renomados, como o Néstor Pitana, por exemplo, árbitros de fora que venham comandar o VAR e que venham comandar o campo, essa é um dos assuntos que estarão em pauta depois desses erros que aconteceram? A comissão já tem pessoas de fora que já está trabalhando. Tem muito pouco tempo para mudar o status quo que já vem da arbitragem há muito. Isso é um ponto. Segundo ponto, o que eu acho se os nossos árbitros, né, do ponto de vista corporativista que são, não mudarem, tá certo? Vai acontecer o que aconteceu com os técnicos e com atletas. Hoje eu tenho 8 atletas estrangeiros.
Sim. Eu tenho uma comissão técnica estrangeira. Sim. E por que a gente não coloca também para arbitrar árbitro de fora? Que já colocamos. Já que os nossos, que não é contra o Sport, eu estou falando de todos os jogos, Série A e B. Já colocamos. Você se lembra do Javier Castrilli? Vamos continuar, vamos aumentar. Você se lembra do Javier Castrilli? Não. Não, Javier Castrilli era um árbitro argentino que veio apitar Corinthians e Português. Foi uma tragédia de arbitragem há 27 anos. Não tem... Hoje a gente tem. Mas também foi nos anos 90. A gente não tinha tecnologia. Hoje a gente tem. Olha só. Muito tempo. Hoje a gente tem. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando muito sério. Hoje nós temos comentarista estrangeiro, Sorin, Petkovic, são exemplos, o Tim Vickers, são exemplos disso. A gente tem diretor de árbitros estrangeiros, o Patrício Lossô na Federação Paulista. A gente tem técnico estrangeiro. A gente tem técnico estrangeiro. Comentarista, inclusive, a gente tem. A gente não tem presidente de clube estrangeiro. Mas a gente tem todas as esferas, a gente tem estrangeiro. A gente só não tem alguém que nos ensine a ganhar e perder. A minha visão, ela é, eu diria que é mais sensata, porque eu não vejo dolo. Eu vejo incapacidade técnica. Certo. O árbitro que aqui esteve ontem, em Recife, fazendo a arbitragem do jogo contra o Palmeiras, nunca ouvi nem nada que desabonasse o dele, mas ele simplesmente inverteu várias faltas, né? Não teve critério em vários cartões e marcou aquele pênalti que não existiu. Agora, a gente está culpando só o árbitro de campo, mas para mim, o árbitro de vídeo também foi uma lástima. Porque se ele fosse decente, ele poderia dizer assim, senhor Bruno, vá até o vídeo e dê uma olhada. Ele não. Foi pênalti. O que os caras fizeram com o Sport, meu Deus, que coisa ridícula. Souza, Pedro Martelli e depois Godoy. Em 2 jogos, foram 2 pênaltis escandalosos contra o Sport. Aqui contra o São Paulo. Que é um absurdo. Eu sou São Paulino, eu não sou louco de brigar contra imagem. E ontem um absurdo, cara. Um absurdo. Eu estava fazendo o jogo, um absurdo. Até perguntei se era a mesma imagem que o Carelli perdeu, foi o que as pessoas esquecem. Já querem arrebentar o Sport. Então não adianta, né? Você querer... Eu sou nordestino, eu sei a dificuldade que é para você chegar em um grande centro, você subir e você ver um lance como esse. Ele apitou com tanta convicção. E o problema todo, de novo, você tem um VAR que corrige. O VAR vai lá e assimila o que o juiz determinou dentro de campo. Não existe isso, parece que a gente tá... Ele não vê o toque na bola e o VAR não orienta ele. Não, o VAR ia salvar, cara, aí pipocou, Você pega tá liberado o som. O som eu vi. Ouviu, né? Eu vi então, o VAR começa o VAR começa consertando, cara. Houve um toque na bola, muda. Aí, de repente, resolve confirmar a interpretação do campo. O VAR estava consertando, cara. Ia se consagrar. Eu não sabia, nem, acho que nem o Ricardinho, nem o Cascão também viu esse negócio do VAR. Aí o VAR tá... Não, olha, tem o toque na bola. Já teve o toque na bola? Acabou. Não tem mais pênalti. Salva todo mundo. A descrição estava indo corretamente. Aí eles foram para outra coisa, para a interpretação do árbitro. Aí resolveram confirmar o que o árbitro deu. Coincidir. Isso. No final do campeonato. E o Sport foi prejudicado nos 2 jogos contra os times de São Paulo. Contra o São Paulo, que não foi pênalti, e contra o Palmeiras, que não foi tempo. Aí vem o grande Abel Ferreira, o cara que tem o discurso pronto, que sabe como fazer isso para o palmeirense. Olha, todos os times que vierem jogar contra o Sport não vão ganhar desse time. Vão sim, Abel, se tiver os pênaltis que deram para você. Na verdade, para cima de mim não dá. Mentira para cima da imprensa e de vocês jornalistas que não batem de frente com isso. Vocês não batem, vocês pipocam, vocês são tudo pipoqueiro.
Maioria pipoqueiro para mim. Mais adequados para trabalhar, comparando com os da Premier League, por exemplo, ok. Mas eles são remunerados. Quem é remunerado para fazer um trabalho é um profissional. Se você tem outra atividade profissional, é outra história. Mas você é um profissional. Sim. Né? E muitos deles só vivem da arbitragem. Claro. O cara apita hoje, no caso, o cara apitou ontem no Recife, amanhã apita lá em, sei lá, no jogo do Carabobo pela Libertadores, amanhã ele está apitando no jogo da Sul-Americana, depois ele apita um jogo no Rio Grande do Sul. Como é que ele pode trabalhar? Pode ter um negócio dele e tal, que toca paralelamente, mas essas pessoas são pagas, eles recebem dinheiro, então são profissionais. Né? E o gol do esporte, para mim, é gol de time mal treinado, no caso, o time que toma o gol. Quando tem um erro de posicionamento, que o jogador chapa essa bola livre ali, quer dizer, os jogadores não estão sabendo o que fazer. Isso também é erro da comissão técnica. Não é só dos jogadores, não. Isso é time mal treinado. Quando o time é bem treinado, nunca o jogador entra livre para finalizar aquela bola daquela maneira. Naldo, com as propostas do CNM de investimento na melhoria da arbitragem. Pois bem, o Campeonato Brasileiro, no segundo turno inteiro do ano passado, sob o comando do CNM, já no terceiro ano de comando, apresentou talvez seu melhor momento de arbitragem. Teve erro sim, teve erro de direito naquele jogo São Paulo e Fluminense, teve um monte de coisa. Porém, a reta final do campeonato teve pouquíssima polêmica, alguns árbitros se revelando e passando na frente dos experientes, deixando o jogo rodar. A gente salientou isso. Poxa, tá legal de ver. E o Edinaldo, bonitão, chega lá e troca no melhor momento da arbitragem com o CNM, além de não dar grana para o investimento, troca pelo o nome do chefe de arbitragem atual. A gente tem que dar, porque esses caras eles tomam café na padaria tranquilos, né? O chefe de arbitragem é o Rodrigo Martins Sintra. Quem é esse cara? Rodrigo Martins Sintra. É um cara que foi árbitro do quadro da Federação Paulista, assim como o CNM, e era um dos piores árbitros do quadro. Surgiu jovem, prepotente, interventor, então não pode dar certo a arbitragem sob o comando do Rodrigo Martins Sintra. E ele está mudando todos os critérios. É uma bagunça o que a gente vê.